Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Na oração deve haver um diálogo entre o homem e Deus. Porque se for falar com Deus, muita gente faz. Eu vou falar com Deus. Aí ela entra lá no quarto, ou não sei, ou qualquer lugar e fala, né? Blá 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 e fica ali e sai correndo e não ouve nada que Deus tem para dizer. E aí sai lá fora, toma uma goleada de 7-1. Porque não entendeu o que o técnico quer que faça. Não ouviu o técnico, só falou. Deixa comigo, eu vou pegar, matar a bola no peito, vou resolver e tal. E a coisa às vezes não funciona do jeito que ele achou que ia funcionar. E aí vem uma goleada. Eu queria conversar com vocês nessa noite de que nós precisamos entender e aprender que precisamos de um lugar de oração. Por isso que o tema dessa mensagem é meu lugar de oração. Tenho por objetivo conscientizar a igreja da importância de se ter tempo e lugar para falar com Deus. Eu quero então convidá-los a ler comigo o texto de Êxodo, capítulo 33, versos 7 ao verso 11. Se você não tiver a Bíblia, tem na tela, você pode nos acompanhar. Diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Deus amado e eterno, eu quero pedir a Ti que ministre as nossas vidas. Fala aquilo que está em Teu coração, Deus. Mais uma vez eu suplico, porque Deus, eu sei que eu dependo inteiramente do Senhor. E nós queremos ouvir a Tua voz e não a sabedoria de um homem, não a compreensão de um homem, não a voz de um homem. E é por isso que eu me lanço às Tuas mãos. Diminua eu, cresça o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Gente, só para que nós entendamos, é importante saber o contexto do que está acontecendo. O povo de Israel havia saído da terra do Egito pela mão poderosa de Deus. E eles estavam agora então nessa peregrinação, nesse caminho para a terra prometida de Canaã. Durante essa peregrinação, Deus havia mandado eles construírem uma tenda chamada tabernáculo. Nessa tenda do tabernáculo, o povo se encontrava com Deus. No percorrer do deserto, desta caminhada, Deus dirigia o povo na caminhada. Como Deus fazia? Durante o dia, havia sobre Israel uma coluna de nuvem. Quando esta coluna de nuvem andava, todo mundo desfazia suas tendas e começava a seguir aquela coluna de nuvem. E quando aquela coluna de nuvem parava, então eles entendiam que Deus estava agora dando para eles o tempo de descanso. Todo mundo então montava novamente as suas tendas. E durante a noite eles eram guiados por uma coluna de fogo, da mesma forma. Então eles ficavam atentos a este movimento. A coluna de nuvem do Senhor se movia. Gente, vamos desarmar tudo, guarda tal, e começava a caminhar. A coluna parava, pessoal, vamos montar a tenda, e assim era essa caminhada. Mas, quando a coluna parava, Moisés armava a tenda da sua família, onde eles pousavam, dormiam, almoçavam, jantavam, mas também armava sempre. E é isso que o texto está nos dizendo,
uma tenda onde ele se encontrava com Deus. Além da sua tenda particular, ele armava uma outra tenda que ele chamava, segundo o texto, a tenda do encontro. E se nós prestarmos atenção no versículo 1, porque diz assim: costumava montar então a tenda do encontro do lado de fora do acampamento. Eu vou destacar apenas algumas coisas para nós nessa noite. A ideia de costumava expressa o quê? Uma rotina. Então sempre que a nuvem parava, Moisés montava a sua tenda para sua família, mas ia lá e montava também a tenda do encontro. Moisés não ficava sem a tenda do encontro. Ele costumava, era uma rotina, algo que Moisés sempre fazia. Isso significa que ter encontros com Deus não é algo que nós devemos fazer de vez em quando, mas é algo que nós precisamos fazer sempre. Nós precisamos ter o hábito de construirmos uma tenda de encontro para nós. É claro, talvez você vai dizer: pastor, mas nós não estamos no deserto mais, não preciso mais ficar montando uma tenda. Não, a sua tenda do encontro pode ser que seja o seu quarto, a sua tenda do encontro pode ser que seja uma cadeira como essa, no jardim da sua casa, onde você possa meditar, orar, falar com Deus. A sua tenda do encontro pode ser que seja o seu carro, quando você chega lá no estacionamento da empresa onde trabalha, e você tira ali um tempo para falar com Deus. Não me importa, mas você precisa ter o hábito de ter uma tenda do encontro. Um local onde você vai parar para falar e ouvir Deus. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ter este costume. Você precisa ter este costume. A oração precisa ser uma prática diária de nossas vidas. Precisamos ter o costume de ter encontros intencionais com Deus. A segunda palavra que eu queria destacar é que Moisés montava. O próprio Moisés montava. E isso tem um valor, porque Moisés era o líder de um grande número de pessoas. Entretanto, esse era um serviço que ele não abria mão, ele não terceirizava. Sabe esses irmãos que gostam de terceirizar a oração? Tem irmão que gosta de terceirizar a oração. Aí não pode ver um pastor na frente, que já vem correndo: pastor, você não pode orar. Você descobrir que tem aquele irmão que ora mais, aquela coisa toda, né? Ah, irmão, você ora por mim, irmã, você ora por mim. Terceiriza. Moisés não terceirizava, ele não abria mão. Isso é uma coisa que ele não abria mão. Ninguém vai montar minha tenda do encontro. Esse é meu lugar com Deus, é meu tempo com Deus, é algo que eu priorizo, que eu valorizo, que eu não vou ceder para ninguém. Eu vou ter a minha tenda, e cada um de nós precisamos ter a nossa tenda, cada um de nós precisamos encontrar o nosso lugar. Você precisa fazer isso, ter essa disciplina. E ele costumava, diz o texto, é algo que ele fazia sempre, ele ia lá e montava. Por quê? Porque é algo que eu não posso terceirizar, depende do meu exercício, da minha vontade, da minha disciplina. Só não ora aquele que não quer orar, só não ora aquele que não está disposto a pagar um preço por isso. Orar não é algo tão fácil, eu sei disso. Orar não é algo tão assim gostoso como assistir uma série na Netflix comendo pipoca e tomando guaraná. Não. Orar exige de nós uma disciplina difícil, e é por isso que a gente usa esse termo disciplina, porque é um ato onde eu vou conter minha própria vontade, vou reter os meus desejos pessoais, a fim de montar a minha tenda, a fim de me sentar no meu lugar, onde eu vou falar com Deus, onde eu não vou terceirizar isso, porque isso é uma prioridade. Mas na medida que eu vou aprendendo a fazer isso, me disciplinando, eu vou encontrando-me com Deus cada vez mais. A oração vai se tornando algo cada vez mais gostoso, vai se tornando algo cada vez mais agradável.
Porque na medida que eu vou aprendendo, eu vou conseguindo silenciar a voz do meu coração, da minha alma, do meu ser, e eu começo a ouvir Deus, e eu começo a ser impactado por Deus, eu quero voltar sempre àquele lugar, porque eu descubro o valor que há naquele lugar, e aí eu já não consigo mais me distanciar. Assim é a oração que é levada a sério. E orar, todos nós somos chamados a orar. Eu costumo ouvir as pessoas dizerem assim: eu não tenho o dom da oração. E colocar a oração como um dom, né? O dom é aquela ideia de que Deus te presenteou com alguma coisa. Por exemplo, Deus pode te dar o dom do conhecimento, o dom da sabedoria. Deus pode te dar dom para cura, dom de tantas coisas. Aquele presente que não vem de você, mas que provém de Deus, que Deus concedeu. Eu particularmente, eu não entendo a oração como um dom. Porque a oração desde o início foi algo de um desejo de Deus de se relacionar com o homem. E eu acredito que na medida que nós buscamos Deus e nos disciplinamos nesta busca, a oração vai se tornando parte de nós, porque mais eu conheço Deus, mais Deus me conhece, mais eu conheço Deus, e a nossa relação vai aumentando, e então orar é algo que eu amo fazer, porque eu amo o meu Deus. Porque eu amo querer fazer as coisas segundo a vontade dele. Porque eu amo entendê-lo, compreendê-lo, para que eu possa viver mais conforme a sua vontade. Então eu entendo que oração não é esse negócio, sabe? Eu não recebi um dom, não. É uma falta de vontade de disciplinar-se em orar. É uma falta de vontade de pagar um preço, se assim posso dizer, de ficar na presença de Deus. Principalmente que vivemos num mundo onde tudo é muito automático, muito corrido, acelerado, onde você quer respostas imediatas. Você precisa estar conectado 24 horas. A pessoa manda para você um zap lá e ela já está aguardando para ver se fica azulzinho lá um negocinho, e você precisa responder imediatamente aquilo. E as pessoas acham que vão entrar na presença de Deus e vão tratar Deus dessa forma: Deus, estou te mandando um zap, e aí, o senhor está demorando, Deus, cadê a resposta? E por isso não gostam de orar, e não esperam Deus falar e agir, e começam precipitadamente a seguir suas próprias vontades e tendências, e quando vê, tomou uma goleada na vida. Já era. Nós precisamos entender a importância do orar. Você precisa se disciplinar para isso. E é interessante que Moisés então costumava fazer isso, ele mesmo fazia, não terceirizava, e diz que ele fazia isso como? Do lado de fora do acampamento. Montar a tenda fora do acampamento nos ensina que precisamos sacrificar coisas para termos encontros relevantes com Deus. Precisamos sacrificar coisas para termos encontros relevantes com Deus. Eu costumo dizer que orações rápidas, elas são ouvidas por Deus. Às vezes não temos tempo nem sequer para pensar, né? Você está lá no seu carro, de repente alguém cruza a frente do seu carro, um gato, um cachorro, uma pessoa que seja, e imediatamente você grita por Cristo. É uma oração rápida, não dá tempo para nada, e eu sei que Deus, na sua graça, sabe do que está passando e ouve sim sua oração, mas eu costumo dizer que orações rápidas não produzem em nós mudanças, transformações profundas, porque não temos tempo de ouvir o técnico, de saber como que Ele quer que nós façamos a jogada. Orações rápidas não penetram dentro do nosso ser, é apenas a nossa parte. Nós falamos, como eu disse, e saímos correndo. Mas Moisés fazia a tenda do lado de fora do acampamento. Ele precisava sair do tumulto do acampamento. Ele precisava sair daquele lugar onde todo mundo pressionava. Moisés, julga minha causa. Vinha aquelas pessoas com os diversos problemas, e Moisés tinha que parar tudo e falar: não, eu vou lá para a tenda do encontro, eu preciso ouvir Deus. Eu preciso saber o que Deus deseja de mim, depois eu venho aqui. E é interessante porque você pode falar assim: mas Moisés no Antigo Testamento, né? Mas Jesus também, o próprio Jesus andava no meio da multidão, curava, fazia coisas maravilhosas, mas diversos textos diz que ele se retirava para orar, ficar a sós. E nós achamos que não precisamos fazer isso.
de nos retirarmos, de encontrarmos nossa cadeira e sentarmos, quem sabe, no jardim da sua casa e ficar ali um pouquinho em silêncio, refletindo com Deus? Nós precisamos ter um lugar onde você vai dizer: este é o meu lugar com Deus. Não é o tempo para os filhos, não é o tempo para o cônjuge. Preciso desligar o celular, preciso me desligar de tudo, pegar minha Bíblia, eu e Deus, sentar, falar, aquietar e ouvir. Aí quando Deus fala: vai pela direita, opa, é pela direita. Vai pela esquerda, mata a bola no peito. Aí eu vou fazer. E com certeza nós seremos vencedores. Mas eu preciso ter este lugar. Eu preciso fazer que este lugar seja um lugar onde eu possa me desconectar de todas as coisas, mesmo em meio a essa pressa que o nosso mundo de hoje exige de nós. Eu preciso desse lugar. Afastar-se do acampamento era para que Moisés pudesse silenciar todas as vozes, inclusive a sua própria voz, que é a mais difícil de silenciar. É fácil eu sair, me silenciar, me afastar de todo mundo aqui. Sei lá, vou para um local qualquer, mas silenciar aqui dentro é o mais difícil. E se você não se disciplinar, não treinar, não fazer isso, você não vai conseguir. E é só quando você silencia tudo é que você ouve Deus falar. Eu estou adaptando para mim um novo local da minha tenda. Quando eu estava ainda na Memorial, e a Memorial ela tem um jardim bonito, muito grande, uma área verde muito grande, tinha um local lá que eu ia no meio daquela mata, e ali eu ia falar com Deus, sozinho, ficava ali em silêncio. E Deus era tão bom comigo, porque ali é uma área baixa, e aí você tem uma colina que sobe e tem uns condomínios. E todo então dia, 11 horas, 11 e pouquinho, eu ia para lá. Eu falei: bom Deus, agora eu quero ficar lá e ouvir o Senhor. E eu falava, né, eu até brincava com o Sandro, depois que ele chegou, eu falava: eu vou lá para o jardim do Pai. E aí eu ia lá. E Deus tão bom que tinha alguém, não sei quem, que todo dia ficava tocando o tecladinho lá, fazia um som suave, e o som vinha, sabe? E eu falava: puxa Deus, até né, eu venho aqui eu falar com o Senhor, sempre tem um anjo aí tocando alguma coisa, não sei aonde ele mora, mas bendito seja isso. Bom, agora eu estou tentando me adaptar, né, à sala e transformar ali a sala num espaço onde eu possa parar, meditar e fazer isso, porque não há nada melhor do que você ouvir o Pai. E foi nessa caminhada de oração que o Pai me trouxe até aqui. E foi nessas orações que Ele foi mostrando aqui a igreja. E eu acho isso muito bom e significativo, porque se nós observarmos a continuidade do texto lá no verso 8, diz assim, que todo o povo, versículo 8 diz: sempre que Moisés ia até lá, o povo se levantava e ficava de pé observando. Todo o povo ficava lá de pé observando. A minha pergunta a você é: você quer falar com Deus, você quer ser alguém que fica só observando alguém falar com Deus? Você quer ter intimidade com Deus, ou você quer ser como aquele povo que ficava lá na porta da tenda observando? Puxa, olha Moisés, né, como Deus fala com ele, né? Por que será que Deus não fala assim comigo? Deus quer ter uma relação íntima com você. Deus quer se aproximar de você de uma maneira extraordinária. Deus quer te abraçar nas manhãs, nas tardes, nas noites. Ele quer ir ao seu encontro, e a Bíblia diz isso tanto para nós. Quando você me buscar de todo o seu coração, o que vai acontecer, disse Deus? Quando me buscar de todo o coração, me achareis. Eu estou querendo ser achado, Deus está dizendo. Eu quero ser achado por você. Quando você me buscar de todo o coração, me achareis. Será que nós vamos ser crentes que observam? Vamos ficar olhando para alguém que está sentado na cadeira, falando com Deus, tendo o seu momento, observando, dizendo: puxa, como é bonito, né? Como é bonito aquela vida. Ou será que nós vamos sentar e dizer: eu conheço Deus, eu conheço Deus. Na cruz, Jesus morreu por mim e por você, para que o véu fosse rasgado. E pelo sangue de Cristo o véu foi rasgado. E agora eu e você temos acesso pleno ao Santo dos Santos. Ele está esperando você para entrar neste lugar com ousadia, como diz o apóstolo Paulo,
possamos ser ousados e entrar na presença do Pai. O preço já foi pago, o véu já foi rasgado. Você é para Deus precioso, você é para Deus alguém que Ele ama e que Ele deseja. Não fique observando, não fique de longe, não fique lá no pátio, no templo. Entre no Santo dos Santos. E você não precisa de um pastor para isso, você não precisa de um sacerdote para isso. No Antigo Testamento era necessário que o sacerdote, somente o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez no ano. E se você perguntasse, eu não queria ser sacerdote naquele tempo, porque ele tinha que entrar com uma corda amarrada, e se houvesse alguma coisa nele de impuro, ele morria ali, e ele então era puxado pela corda. Mas eu vivo no tempo da graça, você vive no tempo da graça, onde Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Aos olhos de Deus você é santo, puro, por causa de Cristo. Não porque eu sou merecedor, não porque eu sou santo, mas porque Cristo me tornou santo com seu sangue, a mim e a você. O véu está rasgado, entre na presença de Deus. Deus deseja falar com você, Deus quer te abraçar, Deus quer revelar para você segredos e planos profundos que farão com que você não tome 7-1 na sua vida, mas quem sabe você vai golear, né? De 7-1. E esse povo ficava observando. Eles não construíram intimidade, porque eles não seguiram o modelo de Moisés. Quem sabe se eles olhando Moisés falam: poxa, eu também vou montar uma tenda do encontro, eu vou montar um lugar onde eu possa falar com Deus, eu vou me preparar para isso. Não, eles ficavam só observando. Não, que Deus fala com Moisés está bom, Moisés vem e fala para nós. Eles não desejaram, não almejaram mais. Veja como está o seu coração. E é interessante porque diz assim que a coluna de nuvem descia quando Moisés entrava nessa tenda do encontro. A coluna de nuvem descia enquanto o Senhor falava com Moisés, diz o verso 9 do texto. O Senhor falava com Moisés. Isso significa que Deus descia para falar com Moisés, que Deus tinha o prazer de se encontrar com Moisés. Todas as vezes, diz o texto, que Moisés entrava nessa tenda do encontro, Deus estava ali, Deus descia sua nuvem de glória naquele lugar e falava como quem falava a um amigo. Que coisa tremenda! Deus deseja fazer isso com você. Deus deseja ter este encontro com você todos os dias. Todos os dias. Onde está a sua tenda do encontro? Onde está, talvez, a sua cadeira do encontro? Quem sabe ela está empoeirada porque você não está usando. É hora de você pegar o espanador, tira o pó, começa a ter este encontro com Deus. E o Senhor falava com Moisés, e diz que ele falava face a face. Eu tento imaginar isso. Como era esse falar face a face? Como quem fala com o seu amigo. Eu não sei. Não sei se Moisés ouvia a voz de Deus audível. Não sei se Deus falava. Não sei como que era. Não sei. Mas eu sei que era algo extraordinário. Porque quando eu olho para a vida de Moisés, eu vejo um homem extraordinário. Influenciado por ir nessa tenda e ouvir o que o técnico tinha para dizer para ele. Por isso ele foi um grande jogador no time do reino de Deus. E eu sei que nós podemos seguir este exemplo, eu e você. Face a face. Esse é o resultado, no fim, de quem constrói uma tenda. Face a face. É o resultado dado para poucas pessoas. Porque poucos ousam construir uma tenda do encontro. Porque poucos ousam abrir mão de tudo para se encontrar com Deus. Não tenho tempo. Prefiro jogar futebol. Não tem nada. Você pode jogar futebol, você pode assistir as séries da televisão, Netflix, mas você não pode abrir mão de ter um tempo assim com Deus. Seja na manhã, seja na tarde, seja na noite. Você não pode abrir mão de ter esse tempo de encontro com Deus, para conhecer Deus face a face. Se você não tem uma tenda do encontro, meu desafio para você é que você comece a construir. Se você não tem um lugar, um jardim da sua casa, onde você possa sentar com essa cadeira de balanço, construa. Seja no seu quarto, como eu disse, seja no estacionamento, mas construa na sua vida um local de encontro com Deus. É hora de você se mobilizar para isso. E Deus não só descia para falar com Moisés, mas Deus descia para falar com um amigo Moisés. Porque
quando se tem uma relação na tenda do encontro, essa relação vai crescendo e vai se aprofundando. E agora, Deus já não olhava mais Moisés como um servo, mas como um amigo. E quando Deus diz que olha alguém como um amigo, todas as vezes que essa palavra aparece, está por trás a ideia de que é aquela pessoa a quem ele tem o prazer de revelar o seu plano, o seu mistério. Quando Abraão é contado como amigo de Deus, Deus chega para Abraão e fala que Abraão, senta aqui. Sabe, eu estou pensando num negócio aqui hoje. E Abraão lá na sua tenda, lá sentado, e Deus diz assim, Abraão, eu estou querendo destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão conversa com Deus como amigo. Deus, mas e se tiver lá 50 pessoas justas? Eu não destruo por essas 50. Mas Deus, e se tiver 45? Não, também não vou destruir por 45. Se tiver 35, 30, e vai conversando com Deus, num bate-papo gostoso com Deus, porque Deus tinha Abraão como seu amigo. Jesus certa vez falou que Ele nos chama não mais para nós sermos servos, mas amigos. Entretanto, parece que nós não queremos isso. Nós queremos continuar olhando para Jesus, sempre falando, eu sou seu servo, sabe? Jesus, eu posso entrar aqui? Eu sou seu servo, eu posso entrar? E Jesus fala, você não entendeu nada. Eu morri na cruz para trazer você para ser meu amigo. Você fica ainda me olhando dessa forma, sabe, com medo, com receio. Eu fiz tudo por você, entra na minha casa, a casa é sua. Toma posse de tudo que eu lhe dei, de tudo que conquistei por ti. Entra, vem fazer parte desse reino. O amor do meu Pai eu quero dividir com você. Vem, senta no meu trono junto comigo. Vem participar comigo da construção do reino. Mas só vai entender isso aqueles que buscam Deus de uma forma intensa e que começam a perceber que Jesus quer ser esse amigão que abraça, que chora junto. Vem, conta teus problemas, teus planos. Eu quero chorar com você, se for preciso, vamos chorar juntos. Não importa quem é você, não me importa de onde veio, não importa o que fez ontem, hoje, eu estou aqui. Esse é Jesus. Eu vim não para que vocês sejam só servos, mas amigos. Mais do que amigos, eu o adotei, como disse hoje Leo Fernando, para que vocês sejam filhos. Eu quero dividir o amor do meu Pai com vocês. Mas só quem tem encontros com Deus profundo tem essa experiência. Eu ia contar uma experiência aqui, mas eu não vou. Eu vou deixar para uma outra oportunidade. Mas Moisés, só depois de ter esse tempo com Deus, ele voltava para o acampamento. Isso significa que não existia prioridade maior para Moisés do que Deus. Às vezes, nós priorizamos muitos encontros, muitas atividades, mais do que priorizamos Deus. E às vezes, essas prioridades que se tornam maior do que o próprio encontro com Deus, pode estar escondida nas atividades eclesiásticas, onde nós estamos achando que estamos fazendo para Deus. E eu não tenho nem tempo para falar com Deus. Deus, eu não tenho tempo para falar com o Senhor, porque eu preciso preparar agora a mensagem. Deus, deixa aí, aguenta aí, porque eu não tenho tempo para preparar o Senhor. Eu preciso preparar a música Deus, depois eu falo com o Senhor. Eu tenho que fazer lá agora, varrer lá a igreja. Deus, depois eu falo com o Senhor. Afinal de contas, eu não tenho tempo. Deus, o Senhor me dá tanto serviço que eu não tenho tempo. Deus diz, para. Aí nós somos a Marta, né? Para, Marta, aprenda com a Maria. Ela ficou com a melhor parte. É muito importante todas as outras coisas que você está fazendo, mas nada é mais precioso do que ficar aos meus pés, porque eu quero te ensinar tantas coisas. Eu quero ouvir tantas coisas que você tem para dizer. Eu quero te contar tantas histórias. Eu quero te levar a tantas aventuras. Mas se você não parar para ouvir, você vai perdê-las. Eu vou dizer para você, não existe crescimento espiritual sem uma vida de oração. Entendeu? Simples assim. Não existe amadurecimento na vida sem oração. Não existe espiritualidade sadia sem vida de oração. Senão você vive só religiosidade. Sem uma tenda de encontro na sua vida, você será com certeza um religioso. Cumprirá ordens, é verdade. Tentará cumprir todas as leis como fez os fariseus, mas nunca conseguiram conhecer o Deus que se encarnou. Onde está sua tenda de
encontro? Onde? Como ela está? Rasgada? Largada? Ou você está usando ela? Essa é a pergunta, né? Onde está a sua cadeira? A cadeira é só um símbolo, mas como é que está o seu encontro com Deus? Como é que está a sua vida de oração? Eu quero que você feche os teus olhos. E se você sente que precisa construir sua tenda do encontro, quem sabe ela ficou deixada de lado no meio da correria da vida, o que você precisa encontrar-se com Deus na sua cadeira, não sei o lugar você vai acertar com Deus, o horário você vai acertar com Deus, mas se você sente que você precisa restabelecer essa conexão com Deus, eu quero orar por você. Eu queria que você levantasse as suas mãos. Eu quero orar por você que está com a mão levantada. Ó Deus, hoje eu quero tomar a decisão de ter o meu lugar de oração. Eu quero chamar você que levantou a mão para vir aqui à frente. Eu quero orar por você aqui hoje. Não fique envergonhado, mas tome uma decisão. Ó Deus, eu vou construir a minha tenda de encontro com o Senhor. Eu não quero mais viver dependendo da oração dos outros. Eu quero encontrar o Senhor. Eu quero orar. Você que não veio, você que está aí firme na sua tenda, eu quero pedir que você estenda as mãos sobre este povo. Fique em pé, estenda tuas mãos, nós vamos fazer essa oração como igreja. Deus amado e eterno, Deus poderoso, gracioso, eu clamo ao Senhor, Deus, que coloque tuas mãos poderosas sobre cada uma destas vidas que estão aqui à frente. Vidas que estão dizendo hoje: Senhor, eu quero reconstruir a minha tenda do encontro. Eu quero, Senhor, como Moisés, estar face a face com o Senhor. Eu quero, como Moisés, Senhor, poder ser amigo, não apenas servo, mas ser aquela pessoa que o Senhor vem revelar os teus segredos mais profundos. Eu quero te conhecer como nunca te conheci. Esse é o clamor, Senhor, deste povo. Eu oro, Deus, para que hoje o Senhor possa estender as mãos sobre eles e derramar sobre eles uma nova graça, nova unção. E que, Senhor, eles possam ter este lugar do encontro. E que neste lugar onde eles vão se estabelecer, neste lugar onde eles vão ter este encontro agora diário com o Senhor, eu oro, Deus, para que o Senhor possa se mostrar a eles como nunca se mostrou antes. Que no encontro da palavra eles consigam ouvir a tua voz. Que eles tenham um coração sensível para discernir tua vontade, o teu querer. Que eles sintam-se abraçados pelo Senhor. Nós os abençoamos como igreja nesta noite, Deus. No nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.